Oh, olá, eu sou o Vogel e esse é o Vogalizando a História. Você deve estar se perguntando onde eu estou. Esse lugar é a Romênia, mais precisamente a Transilvânia. Você já deve ter ouvido falar nesse lugar, principalmente se você está familiarizado com a história do Conde Drácula, que viveu nesta misteriosa localização. Na verdade, eu não estou na Transilvânia, eu estou no estúdio do Vogalizando a História mesmo. E outra coisa que tu talvez não saiba é que o Conde Drácula pode ter sido inspirado em uma figura real. O tema do Vogalizando a História de hoje: Vlad III ou Vlad, o Empalador. Um dos mais famosos romenos de todos os tempos, viveu no fim da Idade Média e até hoje é conhecido por ser um dos mais cruéis líderes da história. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre sobre Vlad III ou Vlad, o Empalador. Antes de mais nada, a gente quer agradecer as 100 mil pessoas que se inscreveram no nosso canal. Marco e eu começamos esse projeto 2 anos e meio atrás e estamos muito felizes por ter batido essa marca. Caso tu ainda não conheça o nosso trabalho fora do YouTube, aproveita para conhecer o nosso TikTok, o nosso Instagram e também o nosso podcast ali no Spotify. Caso tu queira ser um financiador do nosso projeto, pode fazer uma doação através do nosso Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail e está aqui na descrição do vídeo. Mas caso queiras fazer uma doação mensal, pode assinar um plano ali no PicPay também. A história mais famosa do Conde Drácula foi escrita em 1897 pelo irlandês Bram Stoker. E de lá para cá já ganhou várias adaptações, fazendo o personagem Drácula se tornar um dos mais conhecidos de todos os tempos. Ele é um personagem fictício, mas há quem defenda que foi inspirado em um líder romeno que, apesar de ter nascido na Transilvânia, governou a Valáquia, que fica um pouquinho mais ao sul do atual país. Vlad nasceu em 1431, no período de ascensão de um dos mais famosos impérios da história, o Império Otomano. Ele descendia de uma família nobre. O seu pai, o Vlad II, era o príncipe da Valáquia. O nome dele era Vlad Dracul, em referência à Ordem do Dragão, uma cavalaria cristã criada por Sigismundo, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Como Dracul seria dragão, Drácula seria o filho do dragão. Por isso que o Vlad III, o filho do Vlad II, também é conhecido como Vlad Drácula. A família do Vlad era cristã ortodoxa e ele também fez parte da Ordem do Dragão, o que significava que eles se opunham muito ao crescimento islâmico que acontecia ali pertinho. Só que nessa época haviam muitas disputas de poder, inclusive entre os cristãos, e na região da Valáquia não foi diferente. Aí, como forma de assegurar o próprio governo, o Vlad pai se submete ao sultão otomano, o Murad. Ele aceita pagar tributos e também enviar 2 de seus filhos para viver na corte otomana. Esses meninos eram o Vlad filho e também o Radu, que quando crescessem assumiriam o governo do pai e dariam continuidade à cultura islâmica. Claro, manter os meninos sob o domínio muçulmano também faria com que o Vlad pai se mantesse leal ao Império Otomano. Os guris passaram quase 6 anos por lá, mas o Vlad filho nunca esqueceu das suas origens cristãs. Os garotos aprenderam a língua dos caras, os costumes otomanos, só que o Vlad demonstrava um comportamento rebelde, o que fazia com que o Radu fosse visto como muito mais promissor do que ele. O Vlad foi constantemente punido fisicamente pelos otomanos, o que muita gente garante ter feito ele perder esse apreço pela vida e o carinho das pessoas. Foi nessa época que Vlad conheceu um dos mais importantes muçulmanos de todos os tempos, Mehmed II, filho do sultão, que na época tinha a mesma idade que ele. E embora os 2 irmãos convivessem com os muçulmanos e tivessem aprendido suas táticas de guerra, só o Radu se converteu ao islamismo. E há quem diga que Radu e Mehmed cultivaram um forte relacionamento amoroso. Mas Vlad retornou a Valáquia em 1448, só que não foi em circunstâncias alegres, porque foi quando seu pai e seu irmão mais velho foram assassinados. Era uma época de muitas disputas políticas, e não pegou muito bem para o cara ele cultivar certas alianças com os muçulmanos. É aí que o líder húngaro, João Corvino, decide tirar Vlad pai do poder e colocar o Ladislau, um outro cara mais adepto às práticas cristãs, no lugar dele. Vlad jurou vingança pela morte do pai do irmão. E como ele seria o próximo na sucessão, começou uma campanha para pegar de volta o que era dele. E ele até tinha certo apoio otomano. E por 1 mês ou 2 conseguiu o trono da Valáquia. Mas logo João Corvino chegou e tirou ele de lá de novo. Ele acabou passando alguns anos na Moldávia, alguns anos na Transilvânia, mas o que nem o Vlad e nem o João Corvino contavam é que o Ladislau começasse a desagradar o pessoal dali e Corvino e Vlad formassem uma aliança para tirar o cara do poder.
Agora, com o apoio do Corvino, Vlad começa uma nova empreitada e ele faz questão de procurar e matar o Ladislau com as próprias mãos. Isso em 1456. Vlad se torna o príncipe da Valáquia e é aqui que a sua crueldade começa a o deixar famoso. Veja bem, ainda haviam apoiadores do Ladislau por lá. E Vlad tinha medo que esses apoiadores o tirassem do poder. Então ele tinha que garantir que não houvesse oposição no seu governo. É aí que ele começa a caçá-los e matá-los da maneira mais cruel possível para convencer todo mundo que não tem que se opor a ele. Vlad queimou vilas inteiras e promoveu o horror aos saxãos da região. Além disso, ele responsabilizava os nobres de lá pelo assassinato do seu pai. E a vingança que ele queria se estendeu a esses nobres também. Um dos seus eventos mais memoráveis foi um jantar que ele promoveu a esses nobres. E de sobremesa, mandou matar todos os velhos e escravizar os mais jovens. Para o Vlad, não bastava assassinar os inimigos. Tinha que fazer isso de uma maneira tão cruel que um possível inimigo fosse pensar duas vezes antes de se tornar um inimigo. Vlad era adepto a várias formas de tortura. Ele jogava pessoas em caldeirões de água fervente, arrancava os seus membros e às vezes até tirava fora sua pele. Mas teve um método que colocou ele na história, fazendo ele merecer a alcunha de Vlad o Empalador. O empalamento é uma técnica de tortura medieval em que se atravessa o corpo de uma pessoa com uma estaca. Se o empalador fosse habilidoso, poderia enfiar a estaca no ânus e ela saía pela boca. Era comum que uma sessão de tortura dessa demorasse dias para terminar. Te falar que bom mesmo era que tu morresse antes do Vlad e seus homens te pegassem. A fama do cara se espalhou pela Europa inteira. Todo mundo sabia que tinha um doido na Europa Oriental que gostava de atravessar as pessoas com um pedaço de pau. E o fato dele exibir essas estacas com as pessoas penduradas por toda a Valáquia só ajudou ele a ficar mais popular. É difícil calcular o número total de vítimas do Vlad, mas tem estimativas que chegam até a 100 mil pessoas. Tem registros que dizem que nessa época não havia crimes na Valáquia, porque Vlad detestava ladrões e ninguém queria roubar nada, porque tinha medo de cair nas mãos do Vlad. Dizem que uma vez ele reuniu todos os mendigos. Reuniu todos, galera, um jantarzinho aqui para vocês, tá? Aproveitem, jantem aqui essa comida em abundância. Para vocês mendigos, que não trabalham, né, que não produzem nada pro reino, mas não tem problema. Tá aqui todo um alimento aqui para vocês, aproveitem aí, tá bom? Saiu, trancou os caras no lugar, tacou fogo. Ah, bando de vagabundo, pô. Trabalha nada? Pra que quer? Queimou os caras. Bicho doido, cara. Ele também era muito cruel com as mulheres, não tolerando mulheres que tinham relações sexuais antes do casamento e nem as adúlteras. Aí uma série de lendas começou a se criar ao redor do cara. Dizem que ele bebia o sangue das vítimas e que ele gostava de colocar os empalados como parte da paisagem. Tem registro até de que ele gostava de fazer suas refeições com os empalados ao redor. Acho que um jantar na casa dele não deve ser muito agradável assim, né? Quando ele te convida. A esse ponto já é importante a gente voltar a falar do Mehmed II, que agora já era o sultão do Império Otomano. E em 1453 conseguiu a maior conquista dos caras até então, a tomada de Constantinopla, a capital do Império Romano no Oriente. Esse evento é tão importante que muitos historiadores consideram ele como um evento que colocou fim à Idade Média e deu início à Idade Moderna. O Império Otomano tinha o exército mais poderoso do mundo e adivinha quem ousou desafiar o poder dos caras? Exatamente, o Vlad. A Valáquia tinha aliança com os otomanos e por isso precisava pagar alguns tributos. Só que o Vlad detestava esses caras e decidiu não mais fazer esses pagamentos e começar a fortificar o seu exército. O cara começou a contratar mercenários e construir cada vez armas mais poderosas. O Mehmed não gostou disso e mandou mensageiros para conversar com o Vlad. Alguns dizem que esses mensageiros tinham como objetivo assassinar o cara, mas não foi isso que aconteceu. Quem foi assassinado foram os mensageiros, que tiveram seus turbantes pregados às suas cabeças porque o Vlad se ofendeu porque os caras não tiraram o turbante para ele. Depois disso era só uma questão de tempo para que o Mehmed enviasse suas tropas para tirar o Vlad do poder. Ele sabia que ele tinha um exército muito mais poderoso do que o exército da Valáquia. O que ele não sabia era quais eram as táticas de guerra que o Vlad viria usar. Houve uma série de enfrentamentos entre o exército otomano e o exército da Valáquia, mas quem atacou primeiro foi o Vlad, usando um montão de técnica que causou terror nos otomanos. Por exemplo, o cara contaminou a água e mandou soldados com peste para os acampamentos otomanos, para contaminar todo mundo por lá.
A gente não pode esquecer que o Vlad passou um bom tempo com os otomanos, então ele conhecia sua língua, suas armas e suas táticas de guerra, o que ele usou em seu favor. Ele, em pessoa, lutou ao lado dos seus soldados, e um dos seus movimentos mais famosos foi quando eles se vestiram igualzinho os otomanos e entraram no acampamento dos caras. Esses ataques eram mortais e mostravam a efetividade da guerra psicológica. Chegou o momento em que os soldados otomanos não sabiam mais em quem confiar e os próprios colegas eram motivo de desconfiança. Mehmed já estava de saco cheio do Vlad e foi mandando campanhas cada vez maiores. E tu sabe quem que ele escolheu para ocupar o lugar do Vlad? O Radu, irmão mais novo do cara. Uma série de ofensivas otomanas aconteceu nesse período, e o Vlad foi relativamente bem sucedido em resistir a elas. Os caras armaram emboscadas, armadilhas e diminuíram muito a moral do exército otomano. Vlad não tinha o exército mais poderoso, mas com certeza tinha o exército mais cruel. O Mehmed chegou a duvidar se ele realmente conseguiria derrotar o Vlad, mas foi incentivado pelos seus generais a continuar na luta. E de fato, Vlad não conseguiu resistir a eles por muito tempo. O cara até chegou a pedir ajuda para outros reinos cristãos, mas não foi atendido. Os otomanos chegaram na principal cidade da Valáquia e se depararam com a mais marcante imagem do conflito. Todos eles já tinham ouvido histórias sobre a crueldade do Vlad e até imaginaram que podiam cair numa emboscada, numa armadilha, mas o que eles viram teve um efeito muito mais assustador. Nos arredores da cidade, os caras encontraram a Floresta dos Empalados, onde tinham ali 20.000 otomanos, com os corpos já em decomposição, enfiados em estacas de madeira. Estima-se que o tamanho dessa floresta era de 3 km de comprimento por 1 km de largura. 20.000 empalados. Alguns historiadores afirmam que o Mehmed chegou a dizer que não tinha como enfrentar um cara que era capaz de fazer aquilo. O Vlad era a personificação real daquele meme do papagaio. Vocês são grandes, mas eu sou ruim. Só que com a chegada dos otomanos, Vlad fugiu para Transilvânia e depois foi pedir ajuda para o rei húngaro, o Matias Corvino. O Radu assume como novo príncipe da Valáquia e a esposa do Vlad comete suicídio, se jogando da janela do castelo. Vlad atrasou o avanço do Império Otomano, mas não conseguiu impedi-lo. Isso foi em 1462 e poderia ser o fim do Vlad III, mas não foi. O Matias Corvino acabou fazendo o Vlad de prisioneiro, só que com o passar do tempo, eles foram se aproximando. Tem historiador que diz que o Vlad até se casou de novo, com uma nobre húngara. E em 1476, o cara mais uma vez tenta tomar o poder na Valáquia. O irmão dele tinha morrido pouco tempo atrás, e agora o Vlad contava com o apoio dos transilvanianos e também de valaquianos que estavam se opondo ao novo governante. A ofensiva funciona, Vlad consegue mais uma vez o poder, só que quando os transilvanianos voltam para Transilvânia, o Império Otomano dá um novo ataque e mais uma vez tira Vlad do poder. Dessa vez não teve jeito. Em dezembro de 1476, Vlad é assassinado. Corta a cabeça do cara, enfia ela num pedaço de pau e levam para Constantinopla, onde ela foi exibida como uma espécie de prêmio. Ele talvez seja o romeno mais famoso de todos os tempos, sendo até hoje muito querido pela população romena, porque ele era considerado benevolente com seu povo, cruel só com os inimigos. Veja bem, durante a Idade Média, o empalamento já era algo comum a pedófilos ou qualquer outra pessoa que cometesse um crime grave. Mas quem popularizou e fez com que a gente falasse dele até hoje foi Vlad. E também se debate muito de onde é que veio essa crueldade do cara. Tem quem diga que é por conta das traições que ele recebeu durante a vida, pelo abandono do seu pai ou pelos castigos físicos que os otomanos fizeram nele. Mas dificilmente a gente vai achar uma resposta que vai explicar por que Vlad, o Empalador, foi do jeito que foi. O Vulgarizando a História jamais empalaria os seus inscritos. A gente gosta dos nossos inscritos e acreditamos que os nossos inscritos também gostam da gente. E pra gente fortalecer cada vez mais essa bonita relação, não esquece de compartilhar o nosso vídeo pros nossos amigos e fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Um beijo e vamos se amar!